Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Décio, nossa aulinha de filosofia, né? E nesse período de estudos aí, nossa principal tarefa foi muita leitura, né? Muita leitura. E essa é uma das premissas da filosofia, não é, pessoal? A constante leitura, né? O gosto pela leitura, isso é essencial. A grande ferramenta, né, da área de humanas, sem dúvida, é a leitura. Mas não é uma leitura qualquer, porque o tema é características do discurso filosófico, comparação com o discurso da literatura. Entendermos a diferença de o que é um texto literário e o que é um texto filosófico, tá? Então já começamos aqui por esta afirmação extremamente importante: filosofia não é literatura, tá? A função da filosofia não é entretenimento, não é lazer, tá? A filosofia, ela sugere reflexão, né? Ela, na verdade, ela é ela deve ser um incômodo, né? Aquela pedra no sapato, aquela goteira na sua cama, 3 horas da manhã numa noite chuvosa. Porque a filosofia deve ser aquilo que nos movimenta, que faz a gente se mexer, sair do lugar comum onde estamos e nos movimentarmos, questionarmos as ideias, né? E então, de fato, filosofia não é uma literatura de entretenimento, mas sim uh, uma oportunidade de reflexão, de refletirmos o mundo à nossa volta, a nossa relação com o outro, com nós mesmos, né? E o que temos principalmente dentro de nós. Tá bom, pessoal? Bom, como eu disse, o principal, né, nesse momento aqui desses nossos estudos é a leitura e definirmos o que é literatura e o que é texto filosófico, né? Então, a partir desta consideração inicial, sugerimos que elaborem, né, em uma folha à parte, hipóteses sobre os fragmentos que seguem. A partir destas hipóteses, ou seja, ideias, né, pessoal? Indiquem qual fragmento é da tradição filosófica e qual se refere ao fragmento literário. Qual deles aqui, qual fragmento é um texto filosófico e qual é literário, né? Indique também elementos capazes de fundamentar a hipótese levantada. Então, vamos aqui aos dois fragmentos, pessoal. Vamos então analisar este primeiro fragmento aqui, né, pessoal? Vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. Será que esse fragmento é literário ou filosófico, né? Vamos analisar o segundo fragmento. Todos os objetos da razão ou da investigação humanas podem dividir-se naturalmente em dois gêneros, a saber, relações de ideias e de fatos. O primeiro pertence às ciências da geometria, da álgebra e da aritmética. E, numa palavra, toda afirmação que é intuitivamente ou demonstrativamente certa. Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois lados. É uma proposição que exprime uma relação entre estas figuras. Que 3 vezes 5 é igual a metade de 30 exprime uma relação entre estes números. As proposições deste gênero podem descobrir-se pela simples operação do pensamento e não dependem de algo existente em alguma parte do universo. Os fatos que são os segundos objetos da razão humana não são determinados da mesma maneira. O contrário de um fato qualquer é sempre possível, pois além de jamais implicar uma contradição, o espírito o concebe com a mesma facilidade e distinção, como se ele estivesse em completo acordo com a realidade. Que o sol não nascerá amanhã é tão inteligível e não implica mais contradição do que a afirmação de que ele nascerá. Pessoal,
Está bem evidente aqui quem que é um texto literário e quem que é um texto filosófico, né? Vamos pegar aqui o primeiro fragmento. Esse primeiro fragmento, né, ele é de um famoso, né, autor, né, escritor brasileiro, Machado de Assis, né? Entendeu? Um, um, um trecho aqui, né, O Espelho, né? Esboço de uma nova teoria da alma humana, né? Já o segundo fragmento, né, ele é bem técnico, né? Um texto mais complexo que exige que façamos a leitura não uma vez só, mas várias vezes e busquemos o entendimento, né? Então, ele é um trecho retirado de Ensaio sobre o Entendimento Humano, né? De David Hume, um filósofo muito importante, né? Então, pessoal, fica claro aqui, né? A diferenciação, né? Vamos pegar o fragmento 1, né? Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. Então, nesse fragmento aqui, né, o Machado de Assis, ele fala sobre a questão dos sentimentos, né? Ele fala do amor, né? Ele fala da namorada. Então ele fala de questões totalmente voltadas à questão sentimental, né? As questões do coração, do amor, né? Não existe nada técnico aqui, né? Não há uma estrutura que queira passar assim uma informação didática, técnica. Ele está falando de sentimentos, ele está falando do amor, né? O fragmento 2 já é um texto até de difícil compreensão, né? E quais são os elementos que nós encontramos no fragmento 2? Né? O David Hume, nesse fragmento, ele vai falar sobre a geometria, álgebra, aritmética, né? Ele está entrando nos campos da matemática, a hipotenusa. Ele está aqui, né, lá, que 3 vezes 5 é igual a metade de 30, né? No caso, o resultado é 15. Então, ele está sendo extremamente técnico, ele está andando pelo mundo da matemática, né? Aqui ele fala até da questão do universo, né? Da razão humana, entendeu? Então, ele é extremamente técnico e ele termina dizendo, né, que o Sol não nasce, que afirmar, né, que o Sol não vai nascer amanhã é tão improvável como dizer que ele vai nascer, porque só saberemos se o Sol vai nascer quando ele de fato nascer, né? Aí só saberemos que o Sol está lá quando realmente ele estiver, né? Então, isso é estritamente filosófico, né? Deu para perceber, pessoal, as estruturas, né? Aí depois a gente vai se aprofundar um pouco mais. Então, esse exercício que pede aqui para que você faça um pequeno texto, né? E indique qual fragmento é da tradição filosófica e qual se refere ao fragmento literário, a gente já sabe. Indique também elementos capazes de fundamentar a hipótese levantada. Quer dizer, prove que o fragmento 1 é literário. Fala de sentimentos, fala de amor. Ele não possui nenhum aspecto técnico. Ele está voltado tão somente às questões do coração, do sentimento. O autor fala de amor. E quais elementos me dizem que o fragmento 2, né? O que eu encontro aqui que me diz que esse fragmento é um fragmento filosófico? Aquilo que eu já falei, né? O autor vai falar da geometria, da álgebra, da aritmética, ele compara algumas questões, né? Com a questão do universo, os fatos da razão humana, não é? E ele
termina lá com a questão do Sol, né? Se ele vai nascer ou não, de uma forma bem filosófica. Então é muito perceptível, né? Nós temos aí esses elementos que vão nos dizer o que é um texto literário e o que é um texto filosófico. Né, pessoal? Dando continuidade, vamos ver aqui, ó. Das relações entre a filosofia e literatura, podemos considerar que, por vezes, produção literária empenha-se na reflexão filosófica, e, por vezes, a reflexão filosófica é apresentada na produção literária. Pessoal, o que está querendo dizer aqui é o seguinte: muitas vezes você pode encontrar textos que são de caráter literário, mas que eles trazem, às vezes, reflexões filosóficas, contextos filosóficos, mas não faz dele um texto de filosofia, certo? Nós vimos lá o quão técnico deve ser um texto para ele ser considerado um texto filosófico, né? Lá naquele segundo fragmento, né? Mas aqui que está dizendo esse texto que um texto literário você não impede de que ele tenha elementos e reflexões filosóficas. Tá? Aí ele fala ainda casos em que os filósofos buscam na literatura elementos, matéria para reflexão filosófica, pois a literatura, por vezes, ilustra conceitos filosóficos, aquilo que eu acabei de falar. Voltaire, no Dicionário Filosófico, procura refletir sobre questões da vida comum, trazendo uma linguagem pedagógica acessível. O verbete amor próprio, por exemplo, tem o sentido de demonstrar a dificuldade de definir elementos da subjetividade, ou seja, aquilo que é subjetivo, aquilo que está, né, no íntimo de cada um de nós. E como cada um enxerga o mundo da sua forma, que lhe é peculiar, cada um tem a sua maneira de se relacionar com o que está do lado de fora, ou seja, o mundo à minha volta é o lado de fora, realmente é complicado. Porque se você chegar para 10 pessoas e perguntar para elas o que significa amor próprio para você, você terá 10 opiniões diferentes, mesmo que uma seja muito parecida com a outra, mas cada um terá uma visão do que significa amor próprio, né? Aí vem o nosso exercício. Realize a leitura do fragmento que segue e discuta, né, o que se entende por amor próprio. Em que sentido o exemplo do mendigo e do faquir apresentam potencial para revelar elementos capazes de contribuir para o entendimento sobre o tema. Registre os principais pontos da discussão. Mais uma vez você vai recorrer ao caderno fazendo as suas anotações, né? Então, vamos fazer aqui, não é um texto tão longo, então dá para a gente fazer a leitura aqui na aula, né? Amor próprio. Um mendigo dos arredores de Madrid esmolava nobremente. Disse-lhe um transeunte: o senhor não tem vergonha de se dedicar a mister tão infame quando podia trabalhar? Senhor, respondeu o pedinte, estou lhe pedindo dinheiro e não conselhos. E com toda a dignidade castelhana virou-lhe as costas. Era um mendigo soberbo. Um nada lhe faria a vaidade. Aliás, perdão, um nada lhe feria a vaidade. Pedia esmola por amor de si mesmo, e por amor de si mesmo não suportava reprimendas. Viajando pela Índia, topou um missionário com um faquir carregado de cadeias. Nu como um macaco, deitado sobre o ventre e deixando-se chicotear em resgate dos pecados de seus patrícios hindus, que lhe davam algumas moedas do país. Que renúncia de si próprio, dizia um dos espectadores. Renúncia de mim próprio, retorquiu o faquir. Ficai sabendo que não me deixo açoitar neste mundo, senão para vos retribuir no outro, quando fordes cavalo e eu cavaleiro. Tiveram, pois, plena razão os que disseram ser o amor de nós mesmos a base de todas as nossas ações, na Índia, na Espanha, como em toda a terra habitável. Supérfluo é
provar aos homens que têm rosto supérfluo, também seria demonstrar-lhes possuírem amor próprio. O amor próprio é o instrumento da nossa conservação. Assemelha-se a um instrumento da perpetuação da espécie. Necessitamo-lo, é-nos caro, deleita-nos e cumpre ocultá-lo. Pessoal, vamos lá. Nós temos dois personagens aqui, né? O mendigo, né, lá de Madrid, na Espanha, e nós temos o faquir, lá na Índia, né? Dois personagens e duas histórias aqui no mesmo texto relacionados à questão do amor próprio. No caso do mendigo, né, ele está lá pedindo esmolas e ele é repreendido, né? Um senhor diz, não tem vergonha de se dedicar, né, a uma mister tão infame? Né? Quer dizer, você não tem vergonha de pedir esmola não, meu chapa? Né? Vai trabalhar, seu vagabundo. Né? O mendigo, ele diz, né? Estou lhe pedindo dinheiro e não conselhos. Quer dizer, já dá uma voadora com os dois pés no meio do peito do cidadão, né? Tipo assim, você quer dar esmola dele, não venha questionar porque eu peço esmolas, né? E aqui quando ele fala, né? Era um mendigo soberbo, né? Se vocês observarem, realmente a maioria dos mendigos, eles são pessoas orgulhosas, né? Eles são soberbos, né? Um nada lhe feria a vaidade, quer dizer, por qualquer coisinha ele se envaidecia, né? E por ter ferido a sua vaidade vinha a fúria, né? E pedia esmola por amor de si mesmo. E por amor de si mesmo não suportava reprimendas, né? Aquela questão da autopreservação, não é verdade? Nada mais egoísta do que um mendigo, né, pessoal? Porque aquela própria condição que ele se encontra de miséria denota uma pessoa que está fechada para o mundo, né? Na verdade, é uma miséria que se manifesta na pobreza, no fato dele ser um maltrapilho. Mas é uma miséria de espírito também. Por quê? Ele é miserável não só pela falta de bens materiais, não porque ele está jogado na rua, mas é uma miséria de caráter, vamos dizer assim, até espiritual, moral, né? Porque ele não aceita se subordinar, não aceita regras, né? Muito interessante analisarmos de um ponto de vista filosófico essa questão, né? E quando nós vamos para o nosso faquir, né? Que ele está ali deixando-se chicotear em resgate do pecado de seus patrícios hindus, quer dizer, de seus compatriotas hindus, né? Que lhe davam algumas moedas, né? Em troca desse suplício, né? Então, alguém exclama, nossa, que renúncia de si próprio, né? Que homem nobre, né? E o faquir, ele vai retrucar, renúncia de mim próprio, né? Ficai sabendo que não me deixo açoitar neste mundo, senão para vos retribuir no outro, quando fordes cavalo e eu cavaleiro. Para entendermos esse trecho aqui, né? Literário que nós estamos analisando do faquir, nós temos que entender o contexto social e religioso dos hindus. Porque eles acreditam que as pessoas morrem e elas voltam depois como animais. Então, ele tem a crença de que, se deixando açoitar neste momento, nesta encarnação, quando aqueles que o chicoteiam voltarem como cavalos, ele será por direito o cavaleiro que irá cavalgar estes cavalos e irá aí então açoitá-los, como o karma que se revela, né? Nessa vingança kármica, vamos dizer assim, né? Ele hoje é açoitado,
na próxima reencarnação, aqueles que o açoitam voltarão como cavalos, e ele, como cavaleiro, irá cavalgá-los e açoitá-los e usufruir de sua doce vingança, né? Entendeu? Então, tiveram, pois, plena razão os que disseram ser o amor próprio de nós mesmos a base de todas as nossas ações, na Índia e na Espanha, como em toda a terra habitável, não é? Entendeu, pessoal? Então, seria supérfluo também demonstrar-lhes possuir amor próprio. O amor próprio é um instrumento da nossa conservação, é aquilo que nos preserva. Porque se você não se ama, quem vai te amar? Se você tem desprezo por si próprio, todos vão desprezá-los. Entendeu? Quem ama a quem não se ama? Então, primeiro eu tenho que me amar. Primeiro eu tenho que ter este sentimento de autopreservação, de amor próprio, né? Que aqui fala, o amor próprio é o instrumento da nossa conservação. Assemelha-se a um instrumento da perpetuação da espécie. Necessitamo-lo, é-nos caro, deleita-nos e cumpre ocultá-lo. Certo, pessoal? Ficou clara essa questão aí, né? Desse amor próprio, tendo como exemplo o mendigo, e o porquê, o que o amor próprio faz com o mendigo? O leva a ser também arrogante, a não suportar reprimendas, né? E o faquir que se deixa chicotear, não por amor aos outros, mas por amor a si próprio, porque ele está crente de que ele voltará numa próxima encarnação como cavaleiro e seus algozes, aqueles que lhe chicoteiam como cavalos, né? Muito interessante, né? A interpretação desses textos. Bom, pessoal, esse texto aqui é um texto extenso, né? Ele toma 3 páginas da apostila, tá? Eu super recomendo a leitura de O Enfermeiro, tá? Então, o Conto Enfermeiro de Machado de Assis apresenta questões acerca da moralidade e de como as nossas convicções podem ser flexíveis quando se trata de sobrevivência. O enfermeiro se defende e neste percurso de autoproteger-se revela uma condição humana? A partir da leitura é possível realizar um debate sobre o conto para responder à questão proposta? Então, a questão central aqui está até grifada, né, pessoal? O enfermeiro se defende neste percurso de autoproteger-se revela uma condição humana, tá? É uma condição humana fazer o que esse enfermeiro fez? Não vou ler o texto, evidentemente, porque senão nossa aula vai ficar longa e enfadonha, mas leiam, tá? Eu gostei muito do texto, é um texto muito interessante e revela, assim, uma condição humana. E eu acho que você deveria se colocar no lugar desse enfermeiro e, apesar do crime que a princípio ele comete e do arrependimento que ele consome depois, nós vamos ter um entendimento de que, será que ele estava tão errado do ato que ele cometeu, né? Então, sem ficar dando spoiler, leiam o texto e façam as suas considerações, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima e fui!